Isso. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde vocês que estão aí nos assistindo agora, nesta live, a qual nós vamos refletirmos um pouco sobre as Escrituras Sagradas. Você que está chegando, você pode deixar o seu like e compartilhar a live. E com certeza esta live possa trazer algum benefício para a sua vida. Inclusive, sua vida espiritual, que é a prioridade essencial que a Escritura nos apresenta. Portanto, e se você quiser participar da live, poderá participar também e com certeza será muito bem-vindo para o que diz a Escritura Sagrada. E vamos refletirmos aqui um pouco, né? Eu estou aqui com o irmão Francisco, que também vai trazer uma palavra para vocês. E acredito que seja um pensamento bem interessante para a nossa reflexão nessa tarde. Esperar chegar algum entrando. Chegando aí. Não sei, não tem. Lembrando que essa live está sendo transmitida por dois Facebook, né? O meu Facebook, do colega aqui, do irmão Francisco. Então, está sendo, vamos falar assim, abrangente para mais gente, certo? Por isso que eu falei, se alguém deseja participar, em nada de uma live, você poderá também entrar e tal, coisa do tipo assim, né? Para dialogar com todo respeito, né? Enfim. Pronto, pode. Ativa, né? Uhum. Então boa tarde a todos. E nessa tarde nós estamos aqui praticamente reunidos, né? São dois. E é para nós meditar um pouco na palavra de Deus, naquilo que é útil para o nosso crescimento espiritual e também para ajudar aqueles que ainda não têm a certeza e a segurança da salvação, ajudar eles, né, mediante a Escritura, conforme está escrito para a nossa meditação nessa tarde. Então, o Evangelho de João, no capítulo 10, João capítulo 10. eu vou ler alguns versículos. Versículo 9, o Senhor Jesus Cristo ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salva-se-á, e entrará e achará pastagens. Versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida, e tenha com abundância. Versículo 11, eu sou bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, o primeiro versículo em que nós lemos é o 9. O Senhor Jesus Cristo, quando ele trata do assunto da salvação da sua alma, ele se coloca como uma porta, a porta. Ele diz assim: eu sou a porta. Não tem outro meio
pela qual o pecador venha escapar do castigo eterno se ele não resolver a entrar por essa porta. Ele se coloca como a porta. O único meio para você escapar do castigo eterno é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente fala mediante a Escritura, que isto é o único meio, não tem outra solução para o pecador escapar do castigo eterno, né, da condenação eterna, pelo Senhor Jesus Cristo, isso não é algo leviano, em que a pessoa possa pensar assim, que ele tem alguma contribuição naquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando, né? Pois não tem. Ele é a porta e não tem como escapar a pessoa, se a pessoa não reconhecer o seu estado pecaminoso, né? A sua incredulidade, a sua separação entre você e Deus, e olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele se colocando como a porta, o único meio de entrada para o reino de Deus. Se a pessoa não reconhecer isso, ele não tem como escapar da condenação eterna. O Senhor Jesus Cristo disse assim: se alguém entrar por mim, salva-se-á. Então é necessário você entrar por ele, né? Não tem nenhuma porcentagem do homem, do ser humano, que ele possa contribuir para ele obter essa tão grande salvação, em que o Senhor de graça e pela graça, né? Como diz Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não tem nenhuma contribuição do ser humano. O ser humano, a única parte que lhe cabe, ele ouvir. Se ele pode ouvir, como disse o Senhor, se ele pode ouvir, ele ouvir do Evangelho sendo pregue. O Evangelho, ele não vai mostrar para o pecador que o Senhor Jesus Cristo tem uma mesa farta ou milhões de dinheiro, riqueza a dar nos dias por vir para essa pessoa, porque esse não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas ele tem algo bem mais precioso e bem mais valioso do que isso, que o mundo pensa. Ele tem a vida eterna para dar a todo aquele que nele crê. Vida eterna não tem fim. Assim como o castigo eterno também não tem fim. No qual, no versículo 9, onde nós lemos, ele disse: entrará. A pessoa reconhece o seu estado pecaminoso, o seu natural é uma pessoa inimiga de Deus. Nós, quando fomos formados no ventre de nossa mãe, nós fomos formados pecadores. O salmista escreve o Salmo 51, e versículo 5, o salmista diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não tem como escapar. Você necessita da graça do Senhor Jesus Cristo. Desde o ventre de sua mãe você foi formado em pecado. Você foi formado naquilo que não pertence a Deus. Eu também. Todos nós que estamos aqui. Nós fomos formados inimigos de Deus. Não é porque é uma criancinha, mas as pequenas raposas um dia serão grandes. Os pequenos pecadores um dia crescerão e ficarão grandes, fazendo grandes coisas pertencentes ao pecado. Por isso é necessário que você arrependa do seu pecado. Arrepender significa, não é um remorso. Não. É você reconhecer que está separado de Deus. E o caminho que está andando, ou seja,
o trilho que você está pisando, a sua vida cotidiana é uma vida imoral, é uma vida diante de Deus, o que conduz aquele estado natural, conduz a pessoa ao inferno. E de sorte que todos os pecadores, eles são merecedores do inferno. Se não fosse assim, o Senhor Jesus Cristo não teria morrido na cruz para salvar um tão pobre pecador. E ele se coloca como a porta, o único meio de entrada para o reino de Deus. No versículo 10, o Senhor Jesus Cristo vai tratar sobre o ladrão. O ladrão, ele tem muitas intenções em roubar aquilo que você tem ouvido do verdadeiro Evangelho. O versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão roubar. Roubar e a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Entende que o ladrão, o Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem trabalhado muito nesses dias. Em todo o tempo, desde que o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário para salvar um tão pobre pecador, Satanás tem trabalhado muito para que as pessoas que tenham ouvido do verdadeiro Evangelho, ele consiga roubar ele de cena, para que ele desligue do que ele tenha meditado e esqueça daquilo e continue a sua vida esquecida que é um pecador, e chegue no final dela e mergulhe para o inferno junto dele, porque ele roubou a pessoa de cena. O Evangelho verdadeiro, ele aponta para o pecador que esse pecador, ele está condenado. A palavra de Deus diz que, em Hebreus, que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e vindo depois disto o juízo. Então, meu amigo, não fuja desta cena. O Evangelho está lhe mostrando a sua condenação. Quero explicar que condenação também não significa que a pessoa não tem mais jeito. Condenação significa que a pessoa está condenada mesmo ao inferno, mas que tem um Salvador pronto a salvar esta pessoa da condenação. Se você não tem a certeza absolutamente da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, uma salvação eterna, você precisa ter urgentemente. Venha desfrutar desta tão grande salvação. Deste Deus que garante, é Ele que garante nas Escrituras. Eu sou salvo e quem garante a minha salvação é o próprio Deus na sua palavra. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: entra por mim e salva-se-á. Pronto. A libertação do pecado, o perdão dos pecados é unicamente na tão grande salvação. Sabe, não existe nada no homem que ele possa construir a sua própria salvação. Nós diante de Deus, nós naturalmente somos maus, pecadores, destinados ao inferno. Foi necessário a morte do Filho amado de Deus. Ele conduzido ali para o Calvário os nossos pecados para que fosse desfeito a obra de Satanás. Ele morreu por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entende o que é vida eterna? Que Deus abra o seu entendimento para você entender o que significa vida eterna. Não tem fim. Ele disse: todo aquele que crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,
e 16. Porque Deus amou o mundo. Isto o Filho estava falando. O amado Salvador, ele se colocou diante daquele povo e ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você não compreende essas palavras, nem eu. Que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, a palavra de Deus diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não enxergue a luz do Evangelho. E muitos não têm o que o Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra, porque Satanás cegou o entendimento. E você diria assim, como que ele cegou? O escritor João diz que o mundo está debaixo do poder do maligno. As pessoas que ainda não são salvas, quando eu ainda não era salvo, eu estava debaixo do poder do maligno. Nada eu enxergava do Evangelho, pois as coisas que estão na sociedade mundana, as conversas, as religiões e os palavreados são coisas que cegam a mente dos incrédulos, para eles não verem a luz do Evangelho. Mas a luz brilhou. A palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe que as nossas obras, elas são más? Não tem, nós fora de Cristo, nós tentamos a todo custo aproximar-se de Deus, mas não tem como. Ele é Deus. Ele é santo. Os pecadores. Mas Deus coloca um meio para qual o homem pode ser salvo. O propiciatório. O Senhor Jesus Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados. E aquele que dizia a antiga aliança sobre o propiciatório, ali eu me encontrarei com o homem. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, a beleza da sua pessoa, é o encontro de Deus com os homens. Eu apelo para você. Você quer deixar os seus pecados nesta tarde e olhar para a beleza do Senhor Jesus Cristo, o encontro de Deus com os homens, e ser salvo por Ele? Ou quer continuar caminhando para o inferno? Meu amigo, não somos nós que estamos dizendo, mas a palavra de Deus diz com muita clareza. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 18, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse. São palavras magníficas que saíram de sua boca. Aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê, ele já está condenado. Você entende isso? O Senhor Jesus Cristo está dizendo que se não crer naquela obra redentora do Calvário, se você não passar por essa porta estreita, que é o Senhor Jesus Cristo, você já está condenado. Você não é que você está sem jeito, mas está condenado. E o Senhor Jesus Cristo falou para certas pessoas, se continuar, vão morrer nos vossos pecados. Você sabe para onde vai uma pessoa que morre nos seus pecados, fora de Cristo? Ele vai para o inferno. Ele falou sobre o rico que morreu e mergulhou, abriu os olhos no inferno. E do inferno, na última ressurreição, na segunda ressurreição, eles vão ressuscitar. O inferno vai devolver os mortos que nele estão. E vai sair para quem vai exercer o juízo é o Senhor Jesus Cristo, o juízo final. Mas lembre de uma coisa, o juiz ele não vai salvar ninguém. Ele vai sair da esfera de Salvador e ele vai se posicionar como um juiz.
E aqueles que o inferno vai devolver e a morte e o mar vai ser lançado para dentro do lago de fogo, porque diz a Bíblia, aquele que não foi achado escrito no livro, ele foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. É a segunda vez que os homens e mulheres e velhos e todas as idades estarão para sempre no alcance da graça, eternamente. Você quer encontrar com o Senhor Jesus Cristo para se beneficiar da graça de Deus? Ou você não sabe o que é graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. Eu merecia o inferno e Ele me deu a tão grande salvação. É assim que Ele quer fazer com você. Você merece o inferno e Ele quer te dar a salvação na pessoa de Cristo. Ele é a porta. Mas é interessante notarmos no versículo 22, e em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Essas palavras é o Senhor Jesus Cristo passeando na sua casa, no seu alpendre, procurando entrar em você, procurando que você abra essa porta que você tem a chave, que é o seu coração, e deixe que Ele entre e tire o pecado da sua alma, e te transforme de filho do diabo em filho de Deus, e te tire do reino das trevas e te transporte ao reino da luz. No versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. Você pode ouvir a voz de Deus? Isso que estamos lendo é a voz dele. Mas me diga uma coisa, além de ouvir esta voz magnificente, uma voz tão carinhosa, chamando mansamente as ovelhas que estão num pasto de ruína, caminhando para as chamas eternas do lago de fogo, chamando essas ovelhas para entrar pela porta pela qual é o próprio Senhor Jesus. Dá para você entender isso, que é o Senhor chamando? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. No versículo 28 ele diz, dou-lhes a vida eterna. Ele te dá a vida eterna. Sabe, meu amigo, Ele não te dá uma vida temporária. Não. Esse que o mundo prega de uma salvação temporária, é hoje, amanhã, perde, depois ganha de novo. Essa não é a salvação do Cristo. Não é esta. É eterna. Ou você recebe essa que é eterna, ou você continua em condenação. Não tem como. O Senhor Jesus não aceita pedaços de ninguém. E Ele também não dá pedaço de salvação a ninguém. Dou-lhes a vida eterna. Mas é interessante, o versículo 19, o nosso irmão vai ler, 29, diz assim, e nunca há de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. É algo magnífico. Ninguém. Nem o inimigo das nossas almas. Não tem como tirar uma alma só sequer das mãos do Senhor Jesus. Você quer essa vida eterna? Ele tem para te dar. Você quer o perdão dos pecados? Ele tem para te dar. Mas se você quiser uma vida por enquanto, uma salvação por enquanto, essa Cristo não tem para dar. Esse não é o Cristo da Bíblia. Se alguém prega para você que
que Cristo dá uma salvação hoje, tira amanhã e amanhã lança fora, esse não é o Cristo da Bíblia. É o anticristo. O Cristo que a Bíblia fala é esse que dá-lhes a vida eterna. Ele tira uma pessoa unicamente para ele, para uso exclusivamente dele. Agora o nosso irmão vai falar sobre o versículo 19. É muito maravilhoso. Não, versículo 29. Em Arunão, que é João, capítulo 10, e o versículo 28, diz assim: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatarás da minha mão. Vai comentar? O que é que eu comento? Não, pode ler o 29, você pode... Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Antes de falar sobre esse texto específico, porque quando eu vou falar sobre um texto bíblico, eu gosto muito de analisar, vamos dizer assim, o texto que eu vou falar, para não sair muito fora do tema centrado do texto. Mas antes disso, eu gostaria de salientar, para poder falar sobre soteriologia, isto é, salvação, sobre a questão de algumas pessoas, por não entender porque foram acostumadas à mentira, por não entender o que diz, o que a Escritura diz, porque foram acostumados em tradições religiosas, eles acusam aqueles que estão falando a verdade do que está escrito, não de achismo, não de pensamentos filosóficos, não de tradicionalismo, mas do que a Escritura diz. Muitos chegam ao extremo de acusar, dizendo, como um cidadão entrou na live aí e falou, cambada de herege. Bem, falar é uma coisa, difícil é a pessoa provar, né? Paulo, no início, ele também foi taxado de herege, como diz no livro de Atos, capítulo 24, e o versículo 5, diz da seguinte maneira, diz assim: temos achado, ou seja, esses eram os religiosos, era, vamos dizer assim, a corte religiosa dos líderes de Jerusalém, que estava em perseguição ao irmão Paulo. E eles, com seu achismo, disseram: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e é o principal defensor da seita dos nazarenos. Então Paulo foi chamado de herege porque estava defendendo a verdade. Como é que podemos definir uma pessoa que fala a verdade e não uma pessoa que fala heresia para poder ser caracterizado herege? Nós podemos definir da seguinte maneira. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, está escrito desta forma: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, e não ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, quando nós colocamos esse princípio doutrinário de não ir além do que está escrito, é que é definido se uma pessoa é um herege, está falando uma heresia, ou se não é. Mas este não é o caso do assunto na pauta dele. É só uma ressalva, só vamos dizer assim, só um ponto que eu queria destacar, né? Então, quando alguém chama o outro de herege, ou chama coisa do tipo assim, tem que haver provas concretas. Pelo contrário, não passa de uma acusação, assim como foi feito com o irmão Paulo no início da igreja, como nós lemos, você pode ter lido também, o livro de Mateus, livro de Atos dos Apóstolos, né? Esse livro descritivo histórico atual tem muitos princípios que é repetido, concretizado na doutrina, nas epístolas. Antes do irmão falar lá sobre o versículo 29, que é a continuação da certeza absoluta e segurança da vida eterna,
E a gente tinha tratado sobre o assunto também do ladrão, né? Que veio matar, roubar e destruir. Satanás. Então o diabo usa dessas pessoas para atacar a palavra de Deus, né? Eu queria dizer que é o próprio Satanás, não, é o ladrão, tentando entrar, mas continuaremos com a pregação do Evangelho. Isso mesmo. Retornando aqui em livro de João, capítulo 10, e o versículo 28, eu quero só fazer uma ressalva também aqui sobre o contexto aqui do livro de João. O contexto aqui, antes do Senhor Jesus falar isto, ele estava falando dentro de um contexto para uma base, uma casta de líderes religiosos que tinha expulsado um homem que tinha ficado bom da vista. Isto é, ele era cego e passou a enxergar. E por confessar a pessoa do Senhor Jesus, ou seja, crer, dizer quem era que tinha feito aquele milagre de dar visão a ele, ele foi excomungado, ele foi expulso da sinagoga religiosa, nesse contexto, capítulo 9, para poder chegar ao capítulo 10. E quando nós vemos aqui o capítulo 9, versículo 38, diz assim: e ele disse, o Senhor Jesus falou, e ele disse, primeiro 37, Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creu, Senhor, e o adorou. Então o Senhor Jesus perguntou, quem é ele para que eu creia? E aquele que anteriormente, antrora, ele era cego, passou a enxergar. O que nós podemos aprender aqui com o cego que foi curado de nascença? Isso mostra que quando nós começamos a enxergar a realidade bíblica, escriturística e contextual da verdade, inclusive da sã doutrina, muitos religiosos ficam irados, ficam furiosos, e muitos deles cumpre o capítulo 16, versículo 1 do livro de João, expulsai-vos-ão da sinagoga. E um desse foi o caso deste ex-cego. Ele diz, eu era cego. E hoje, na maioria da chamada cristandade, vive o caos da cegueira quanto em relação à verdade bíblica. Inclusive quando se trata da salvação. É uma cegueira tão grande porque existem muitas coisas que embaçam a visão deles para a realidade bíblica. O óculos que foram criados pelos homens, ou vamos dizer assim, o jeito de entender a Bíblia, criado sistemas pelos homens, formam pessoas alienadas, manipuladas com o cérebro, vamos dizer assim, com a mente, com uma lavagem cerebral, ao ponto que eles não conseguem enxergar e se tornam cegos. E o Senhor Jesus, é só Ele que pode dar a vista a esses tais. E nós vemos aqui, o versículo 39, chama esses líderes religiosos, ou aqueles que estão na mesma nata, de cegos. Capítulo 9, versículo 39. E Jesus disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Ou seja, aqueles que dizem saber a verdade e vivem numa base não bíblica, são cegos. E aqueles que não conseguem enxergar essa realidade, quando o Senhor Jesus dá a vista a eles, eles encontram a porta verdadeira. Aí ele entra, falando que ele é o pastor das ovelhas. Ele diz no versículo 1, na verdade, isto é, esse termo na verdade, é enfatizando, vamos dizer assim, a verdade que vai ser dito. Ele diz, aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Com quem ele estava se referindo aqui nesse contexto, ladrão e salteador? Estava se referindo ao contexto anterior do capítulo 9. Aqueles líderes religiosos, seguidores das leis e tradições do judaísmo, inclusive da lei mosaica. Então ele diz,
aqueles que sobem por outra parte é ladrão e salteador. Ladrão porque rouba vamos dizer assim, o livre acesso das pessoas saírem e entrarem. Os pais daquele cego, eles não eram livres. Porque senão seria expulso da sinagoga. É só ler o capítulo 9 completo. E aquele homem, quando enxergou, ele ficou livre. Começou a falar livremente. Então ele já não era mais preso, não era mais preso pelos ladrões que tiravam a liberdade deles, prendendo com julgos pesados. E o versículo ladrão e salteador são sinônimos. Ladrão, salteador é um termo usado para um tipo de ninja naquele tempo, que saltava para poder pegar as pessoas. Por isso que usa o termo salteador. Então, o versículo 2. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Então, nós vemos aqui a questão daqueles que ouvem a voz do bom pastor. Versículo 9. O 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as chama pelos nomes as suas ovelhas, e as traz para fora. Então aqui, Cristo está chamando as ovelhas para fora do curral. Nesse contexto, Cristo está falando, ouve a sua voz e ele tira para fora. Esse termo fora, sair para fora, é um termo eclesia, do grego, ekel, que significa sair para fora. Então, quando o termo igreja é usado, eclesia, significa os chamados para fora. Quando lemos capítulo 3, versículo 3 de Hebreus, lá tem um apelo pelo Espírito Santo, no autor dizendo, saiamos, pois, a Cristo fora do arraial. Do arraial, tema judaico, carregado de ritualismo, que expressava como sombra de uma realidade futura, que apontava para a nova aliança. Alguns cristãos estavam presos, carregados, sobrecarregados em fardos judaico e coisa do tipo. Então Cristo faz esse convite para sair a Ele, não ficar barambulando fora de Cristo, não. Sair a Ele. Aqui diz, e a chama pelo nome e as traz para fora. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Lembra que Cristo é que vai adiante de nós. Ele vai na nossa frente, nos direcionando. Como é que Cristo vai nos direcionar nos dias atuais? Aqui está falando das ovelhas. Através das Escrituras. Eu estou falando algo resumidamente, não em detalhes. Porque no capítulo 8, versículo 12, aqui mesmo de João, Jesus Cristo falou. O Senhor Jesus falou da seguinte maneira. O capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Fala seguir a Cristo. Cristo vai na frente e as ovelhas vão seguindo a Cristo. Então ela tem luz, elas têm visão para poder seguir. Versículo 9. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Tá vendo aí? Ou estranho. Não vou entrar em detalhe aqui. Mas antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nós não seguimos estranhos. Seguimos ao Senhor Jesus Cristo, mediante o que Ele deixou na Escritura, através dos seus apóstolos, como fundamentos, vamos dizer assim, as pedras principais, ou a base da igreja. E aí nós temos a Escritura hoje. Algo fenomenal. Versículo 6, Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que é que ele dizia. Jesus vai falar agora claramente, dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Está falando dos líderes, daqueles que se achavam a porta de Deus, aqueles que se achavam a porta para ter acesso a Deus, os mandamentos, 613 mandamentos, você tem que fazer isto e tal. A porta de Jesus, o Senhor Jesus fala, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O que é que esses homens faziam? Eles roubavam as viúvas com desculpa, com pretexto de longas orações, no capítulo 23. Eles eram ladrões. Como lemos no Malaquias capítulo 3, onde fala que os sacerdotes roubavam. Eles roubavam, que o povo trazia as ofertas e tal, dízimo. Eles roubavam. E eles foram chamados de ladrões. Todos quando vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não a ouviram. Versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salva-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Isto fala de liberdade, entrar e sair. Fala de liberdade, só em Cristo
tem a liberdade de entrar e de sair. Isto é, na presença do Eterno através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Aqueles líderes religiosos, aqueles, com o capítulo 23 chama eles de hipócritas, chama eles de assassinos também, os antepassados deles matavam os profetas. Capítulo 23 vai mostrar isso claramente do livro de Mateus. Então, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, ele está fazendo um paralelo aqui. Destruir o quê? Ele vem para destruir, tentar destruir o projeto que Deus tinha estabelecido desde a antiga aliança, apontando para o Messias. Ele enviava profetas, como Isaías, entre Jeremias, era jogado no calabouço, e era aquela coisa. E Jesus fala o paralelo, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Isso mostra que nenhum líder religioso, nenhuma liderança religiosa, do meio religioso, pode te dar a vida eterna. Pode ser o intermediário entre você e Deus. Não pode. Capítulo 2, versículo 5 de 1 Timóteo, lá mostra, irmão. Jesus, o Paulo, escrevendo através do Espírito Santo, ele fala, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, não existe outro mediador. Só através de Cristo você tem a vida eterna. Você não precisa fazer nenhum tipo de ritual. Apenas crer. Capítulo 6, versículo 47 de João. O Senhor Jesus falou, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E ponto final. Apenas crê. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque a salvação é pela graça. É um dom gratuito por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós a salvação. Vem de Deus, é um dom presente, não é vendido. Você não precisa fazer campanhas, você não precisa dar voto, dar dízimo, para poder você estar bem com Deus. Nós fomos justificados através da fé. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Lá está escrito, tendo paz com Deus. Tendo paz com Deus, sendo justificado mediante a fé no Senhor Jesus. Capítulo 3 do livro de Romanos também vai falar. Versículo 24 vai falar que nós fomos comprados com sangue precioso. De repente, mais na frente um pouquinho, os versículos vai falar que por meio da fé nós adquirimos posse da vida eterna. A fé não é mérito. Muitas pessoas dizem, a fé é Deus que dá, é o homem que dá. Você tem a fé, mas não é mérito nenhum. Um pobre, perdido, pecador, como é descrito no livro de Apocalipse, dizendo que aqueles que se achavam que era rico, era pobre, miserável, cego e nu. A Escritura mostra que a graça de Deus manifestou aos homens, como diz livro de Tito, capítulo 3. Manifestou aos homens de tal maneira, tão preciosa, que não foi pelas nossas obras. E a fé nossa não é mérito. Não é mérito nosso. Aí é que diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, nenhum líder religioso, nenhuma instituição religiosa, nenhum grupo religioso, nenhuma panela religiosa tem a salvação para você. O que eles podem fazer, como a natureza humana, é matar, roubar e destruir. A tendência do ser humano, ela é má. Como diz no livro de Gênesis, é má desde a sua meninice. Nós podemos encontrar isso aí que Deus falou para Adão, para Noé, que não ia destruir mais a terra. Porque desde pequena a criança é má. Isso é confirmado que todos pecaram. Capítulo 3, versículo 23 de Romanos. E todos estão fora da glória de Deus. Não importa se você faz oração, jejum, se você pertence a uma denominação grande, pequena, se você fala uma suposta língua estática, se você dá dízimo, se dá oferta, faz campanha, sobe um monte. Não importa nada disto. Isto não afeta em nada para te dizer, eu estou salvo, eu sou melhor do que o meu irmão. Isso é vamos dizer assim, um esterco. Paulo comparou a religião, os rituais que querem elevar o homem a Deus como esterco. Você sabe o que é muito bem esterco? Algo que fede. Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. Aí o versículo 11 diz, eu sou o bom pastor. A palavra pastor aqui parece no singular. A primeira vez aparece no singular, sabe por quê? Porque pastor, aqui esse título, o único que é digno desse título é o Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vida pelas ovelhas. Pedro falou que ele é o pastor e bispo das nossas almas.
Foi ele que derramou o sangue dele, o sangue vermelho, conhecido como sangue carmesim, pelos nossos pecados. Nenhum homem é digno de carregar o título de pastor. Nenhum homem pode carregar o título de pastor. Estaria usurpando o lugar do Senhor Jesus Cristo. O único que aparece dizendo, eu sou o bom pastor. Aqui existe três categorias. O pastor, o mercenário e as ovelhas. Podemos acrescentar o ladrão. Você tem que ser ou a ovelha. Aqui não aparece pastor no sentido de um homem com título honorífico, de glorificação elevada de uma faculdade. Não, meu amado. Aqui aparece ovelhas e um pastor. E aparece mercenários e aparece ladrões. Ou você está encaixado no grupo chamado as ovelhas, ou você só sobra para você o mercenário, o ladrão e o salteador. Porque o título aqui é do Senhor Jesus Cristo. Ou você faz parte do grupo chamado ovelha, ou você é mercenário, que quer usufruir de um título que não pertence a você. Aqui diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ah, você está dizendo que não existe pastor? Alto lá, não estou afirmando isto. Eu estou dizendo aqui nesse texto, e aonde aparece o termo pastor no singular neotestamentário, se refere ao Senhor Jesus Cristo, como aparece em Hebreus, no final do capítulo 13, sumo pastor, capítulo 5 de 1 Pedro, aparece também esse termo. Porém, pastor existe, mas não como um título honorífico. Pastor é um serviço, é um dom que pode ser exercido por mais de um irmão. E não é essa classificação clerical implantada na mente dos chamados evangélicos de muito tempo. Isso é tradicionalismo, clericalismo. Isso não é bíblico. Isso é um tipo de jogo político, religioso. Quando nós vamos para a Bíblia, vamos ver no capítulo 4, versículo 11, e no contexto completo, nós vamos ver que se refere a serviços que são dados a alguns irmãos numa certa localidade. Quando se refere a pastores, sempre se refere no plural, nunca no singular. E você não vai encontrar no livro descritivo de Atos dos Apóstolos, um se dirigindo ao outro, pastor Pedro, pastor Paulo. Não existe isto. Isto foi implantado e gertado na mente dos seres humanos. O pastor é Cristo, que dá dons a alguns irmãos, a algumas ovelhas, para pastorear o próprio corpo, o próprio rebanho dele. Ninguém pode dizer, a minha igreja, o meu rebanho, isso é usurpar, isso é obra carnal. É apenas isto, não é bíblico. O pastor nosso é o Senhor Jesus Cristo, que tem esse título único, que merece o único. Versículo 12 diz, mas o mercenário e o que não é pastor, tá vendo aí? Não é pastor. Não é que estou falando, não, é o Senhor Jesus, que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir um lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Eu, particularmente, não reconheço nenhum homem como pastor. Nenhum homem como pastor. A não saber o Senhor Jesus Cristo. Reconheço com verdade, como diz em Tessalonicenses capítulo 5, primeiro. Lá fala, reconhecer os que trabalham entre vós. Reconheço o trabalho de irmãos. Reconheço o trabalho do pastoril. Reconheço o trabalho evangelístico. Mas não reconheço um homem com título honorífico. Não reconheço. Eu reconheço apenas o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 10, versículo 14. Você faz isso? Você reconhece? Reconhece o homem como um pastor? Você faz isto? Olha o que o Senhor Jesus fala. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quem é que deu a vida por nós? O Senhor Jesus Cristo. E nenhum homem aí querendo abafar o caso, o bafafão aí, muito dele querendo com esse PR antes do nome, pastor fulano e tal. Isso não é bíblico, isso é pura carnalidade. Não é escriturístico. É apenas algo que veio de um costume clerical, que vem de longe esse aí. Versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar esta. E elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Agora acabou com o que eu estava falando? Não,
fez mais é dar apoio. Então nós vemos esse aqui de um rebanho e um pastor. Eu não vou entrar em detalhe desse versículo aqui, mas é muito claro que existe apenas um corpo. Existe apenas um corpo do Senhor Jesus. Não existe vários corpos do Senhor Jesus. Existe um cabeça, apenas isto. Então, esse corpo necessita de manutenção espiritual. E então existem os ensinadores, os irmãos que exercem o dom de ensino, os irmãos que exercem o trabalho, a função do pastorio. E não é em quatro paredes que está lá, eu sou o pastor fulano. Isso não é bíblico. Sabe onde é que está o trabalho pastoril dos irmãos? Está no campo. Capítulo 34 do livro de Ezequiel. Totalmente diferente do contexto que é pregado pela maioria das denominações religiosas. Não tem jeito, tem que falar. Porque o Senhor Jesus falou porque estava rodeado de pessoas religiosas. E nesse contexto, capítulo 10, ele estava rodeado de pessoas religiosas. E continuamos aqui. O versículo 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E assim ele continua descrevendo. Sabe o que aconteceu? Pode alguns fazer do mesmo jeito que fizeram com o Senhor Jesus. Mas eu e o irmão que acredita não vamos ficar espantados. Não, que é isso, meu amigo? Olha o que aconteceu. Capítulo 10, versículo 19. Tornou a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Pode haver divisões aí também. Pessoas, não estou entendendo aquela coisa. Porque a confusão não está na escritura, mas está na cabeça do povo, que foi colocada e implantada desde a Idade Média até os dias atuais. Versículo 10. E muito deles dizia, tem demônio. Será que alguém dizer que nós tem demônio também? Pode até não dizer, mas vai chamar nós de herege. Olha que linda a palavra dela, está cortando. Esse aí. E muito dizia, tem demônio. E está fora de si. Porque ouvis? Então muitas pessoas entram na live e saíram. Porque ouvi esses loucos? Aqui, muito está deixando o Senhor Jesus. Tem demônio. Quando a pessoa, principalmente hoje, pela casta religiosa, pela casta dos líderes religiosos, quem fala a verdade tem demônio e está fora de si. Em outra versão, diz que era louco Jesus. Chamou o Senhor Jesus de louco. Então se dizer alguma coisa contra nós, chamando nós, no livro de Lucas, fala que se assim fizeram para o madeiro verde, quanto mais aos secos. Quanto mais aos secos. Então não me preocupo muito quando acontece isso. É só o cumprimento do que diz a Escritura e resultado do que ele nos fala a verdade. Versículo 21. E dizia outro, estas palavras não são de um endemoniado. Pode porventura, estas palavras não são de um endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos a um cego? Muitos também vão aceitar, dizendo, é verdade. Se que está falando, irmão, é verdade. O que vocês estão dizendo é verdade. Mas eu acredito que a maioria não vão aceitar essa palavra. Sabe por quê? Porque a maioria come na palma da mão dos religiosos. São dependentes de religião. E não são dependentes do Senhor Jesus Cristo, que morreu para salvar um tão infeliz, pobre pecador como nós. Mas a sua graça é grande, que assim como ele resgatou e salvou e abriu os olhos daquele cego lá de nascença, que estava dentro daquela sinagoga religiosa, oprimida, cheia de cargos sobre ele, cheia de fardo sobre ele também pode fazer com você. Ele pode te tirar para fora desse sufoco religioso e trazer para a graça maravilhosa, e ele poderá dizer para você, você pode entrar e sair à vontade, e aqui tem pastagem para as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Você é ovelha de quem? Seja ovelha do Senhor Jesus Cristo, e não ovelha vamos dizer assim, dos rebanhos que não pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E, chegando aqui no versículo 28, essas ovelhas nunca hão de perecer. Quem falou para você que o Senhor Jesus Cristo vai prometer uma coisa sem poder cumprir? Alguém pode dizer, as ovelhas podem perder a salvação eterna? Já é um paradoxo, uma contradição na própria pergunta. Porque se pode perder, não é eterno. Não estamos insinuando e nem ensinando nenhum dogmático, nenhum paradoxo no sentido de formação de um quadro doutrinário de Calvino, não. A Escritura é o que está escrito aqui, não só esse texto. Isso está muito claro na Escritura Sagrada. Então, quando você crê no Senhor Jesus, você é salvo, perdoado os teus pecados.
limpa os teus pecados, não importa o que você faça ou deixe de fazer, seus pecados foram apagados. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para andar em novidade de vida, praticar boas obras, não para ser salvo, mas por causa que somos um salvo, dar um bom testemunho e assim glorificar o Senhor Jesus com nossas boas obras para que o Pai seja glorificado também, como diz no livro de Mateus capítulo 5. Não é porque você é salvo que você vai extraviar. Você é salvo e vai produzir fruto de um salvo. Ou você apenas faz uma profissão de fé falsa e vai transitar entre os salvos. E no final vai apostatar e escandalizar o verdadeiro evangelho, como hoje está muito cheio aí no meio do mundo. E que o Eterno abençoe a sua vida através de Cristo, porque a maior bênção que o homem aqui na terra pode receber é a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra bênção maior, porque aquele que é salvo já está abençoado com toda sorte de bênção, como diz no livro de Efésios. E agradeço desde já pela sua, por você estar aí, né, nos assistindo e ouvindo um pouco da palavra, e que o seu lar, a sua família, possa ser alcançado pela salvação que há solamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com meus saludos finais, ou com meus saudações finais, tenham todos uma ótima tarde. E que você, ainda que não creu no Senhor Jesus, possa crer nas palavras da vida eterna para poder ser um salvo eternamente. Amém. Amém.